Shalom Adonai, Shalom Shalom, boa tarde para todos. Estamos agora voltando aqui, né, agora com o assunto agora de Deuteronômio, né? Agora há pouco estávamos ali na nossa live, no nosso canal no YouTube. Você que, você que no caso, você que no caso nos acompanha tanto por aqui, também pelo nosso canal do YouTube. Você não vai deixar de ver todos os vídeos, tá bom, irmãos? Estou tentando fazer essa, essa concordância, né? Vamos dizer assim, tentando agregar os vídeos, tá bom? O que eu estou gravando aqui, estou tentando lançar lá para o nosso canal, e o que a gente estamos gravando lá no nosso canal, estamos tentando trazer para cá, para que os irmãos não percam esse estudo sobre o casamento de uma forma geral. Estarei aqui agora nesse exato momento falando a respeito da carta de divórcio a qual Jesus falou. Mas não foi nem Jesus, foi os fariseus, né, quando quiseram tentar Jesus, ali em Mateus capítulo 19, como acabando de participar da nossa live no YouTube. Então vamos estar falando dessa carta de divórcio, o que é essa carta de divórcio, para a gente tentar esclarecer aqui e ver se essa carta de divórcio, irmãos, poderia e pode ser aplicada nos dias de hoje, tá bom? Alguns irmãos defendem a separação com base na carta de divórcio, né? Ainda tem isso daí, só que não é assim não. Vamos ver como que a carta de divórcio ela funcionava. Quais eram os quesitos, os requisitos que seriam necessários para que houvesse aquela separação, né? E então, será que a carta de divórcio em Deuteronômio capítulo 24, será que é de igual modo a carta de divórcio do dia de hoje, né? A gente tem que estar analisando isso daí, viu, irmãos? Para que nós não venhamos estar tanto acreditando em falácias como também em mentiras. E por sua vez não estar formando aqui uma heresia, tá bom? Então vamos lá, irmãos, sem mais delongas, vamos aqui para a carta de divórcio, né, que se encontra aqui em Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, tá bom? O quinto livro da Bíblia, capítulo 24 de Deuteronômio, diz assim a palavra de Deus. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela. A palavra casar, como eu já falei da etimologia da palavra, ela está atrelada, irmãos, com licença. Vou cair aqui um negócio aqui, deu certo, vamos lá. A palavra casar, ela está atrelada a uma pessoa com outra que vai se tornar cônjuges, né, os dois, ou seja, vão se unificar. Então a palavra casar, ela está presa a isso. A palavra casar, por sua vez, ela não está ligada, que fique bem claro isso. Claro que eu estou aqui para aprender com os irmãos, caso os irmãos encontrarem aí a resposta, tá bom? Dizendo que casar, a palavra casar só corresponde àquele que está casado no papel. Se os irmãos encontrarem na Bíblia, eu estou aqui para aprender com os irmãos, viu? Mas o que eu estou falando aqui é da Bíblia. Então, a palavra casar, ela não está atrelada a papel, irmãos. Que fique bem claro isso, pelo amor de Deus. Tá bom? Eu já falei nos vídeos anteriores que, claro que você, como tem tempo de ir no cartório e casar no civil, claro que você tem que ir lá fazer isso. Claro, claro que sim. Né? Mas, que fique bem claro, casar diante do Eterno e casar em si a palavra, a etimologia da palavra, não está atrelada a papel. Casar, se você for ver o significado da palavra casar, é quando as pessoas se unificam. Então, ali é casar. Quando a pessoa está unida a outra, ela passa a viver debaixo do mesmo teto. Então, aquela pessoa está casada. A palavra, a etimologia da palavra significa isso. Por mais que pastor queira dizer, não, casar é aquele que traz um papel, né, o casamento civil. Isso é mentira, isso é falácia. Pelo amor de Deus. Eu até recomendo de novo a vós, pastores, né,
Pelo amor de Deus, vamos estudar a semântica do português para ele não estar cometendo gafe, certo? Então, casar não está atrelado, nunca foi e jamais vai estar atrelado a papel. Casar é quando uma pessoa se unifica a outra. Isso é casar, significa casar isso aí, tá bom? Então, aqui, como nós estamos lendo aqui no início de Deuteronômio, em momento algum, você está vendo aqui, ou estamos conseguindo ver, para quem chegou, estamos aqui em Deuteronômio capítulo 24, para a gente falar sobre a carta de divórcio. Então, em momento algum, até agora, eu vou ler aqui na base de uns 4 a 5 versículos, eu acho. Mas vocês vão ver que em momento algum vocês vão enxergar aqui falando de carta, né, que comprova que a pessoa é casada. Vai falar de carta de divórcio. Mas carta de casamento, como, né, casamento civil, você não vai ver no texto, tá bom? Então eu tenho que ler aquilo que está escrito. Então vou explicar aquilo que está escrito para os irmãos. Eu não posso explicar uma coisa que não está escrito, ok? Que fique bem claro isso. Então voltando aqui novamente à compreensão e à leitura do texto. Quando o homem tomar uma mulher e se casar, então se casar nesse sentido, unir-se a ela ou se juntar, a palavra juntar, que eu até falei lá na live do nosso canal, a palavra, se você observar a palavra ajuntar, a etimologia dessa palavra significa unir, a uma unificação daqueles dois corpos, entendeu? Então quer dizer que até nisso a semântica do português ela nos ajuda e nos confirma que casar ou se unir a outro corpo não está atrelado a pedaço de papel, que no caso casamento civil. Tá vendo, irmão? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro, voltando aqui, que se você tem tempo para casar, vá casar lá no cartório, com certeza, irmão. A gente tem que ter um documento, tem que andar em conformidade com a lei dos homens. Lei dos homens, não é de Deus. Lei dos homens, então a gente tem que casar bonitinho, como Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 13, certo? Então, nesse sentido. Mas diante do eterno, só vou estar considerado por Deus casado se eu apresentar o papel. Isso é mentira, irmão. Deus ele não é um Deus impotente nesse sentido. Eu só posso ter poder para abençoar um casamento ou um casal se ele apresentar o papel, né, do casamento civil. Isso é falácia, tá bom? Vamos lá. E se casar com ela, então, será que se não achar graça em seus olhos, por ela encontrar coisa indecente, algumas traduções falam coisa feia, né? Far-lhe-á uma carta de repúdio ou carta de separação, certo? E lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Vamos aqui tentar esmiuçar esse versículo primeiro aqui do capítulo 24 de Deuteronômio. Então, veja que a carta aqui, essa carta de divórcio, quem foi que inventou? Foi o Eterno? Não, em momento algum. Sabe quem foi que inventou essa carta de divórcio? Moisés. Sabe quem é que confirma isso? O próprio Jesus, que está registrado ali no capítulo 19 de Mateus. Está lá, o próprio Jesus, quando os caras começam a indagar ele, os fariseus, querendo testar ele, então por que Moisés deu a carta de divórcio? Então veja que eles começam dizendo que quem deu a carta de divórcio foi Moisés e não o Eterno. Aí Jesus Cristo fala, por causa da dureza do coração de vocês, porque no princípio não era assim. O que Deus uniu não separou. Então veja que Jesus, ele nunca falou que Deus fez carta de divórcio, carta para haver separação. Que fique bem claro isso, tá bom? Em momento algum, você vai ver o Eterno falando para Moisés, Moisés, tu vai falar isso e isso para o povo. Não, negativo. Moisés está falando aqui em Deuteronômio, é o próprio Moisés que está falando, a carta de divórcio, certo? A carta de divórcio que ele está tentando explicar. Então, quando o homem, ele achasse, estou falando aqui da lei, viu, irmãos, para você compreender. Aí vamos pegar o que está escrito aqui na lei, vamos tentar agregar o que Paulo falou e o que Cristo falou, como eu já falei em vídeos anteriores. Vamos lá. Então, já aqui no início, no versículo 1, diz que quando o cara estivesse com a mulher, aí ele pegou, olhou para a mulher, rapaz, já usei e abusei dessa mulher, né? Ela tá feia para mim. Ixi, rapaz, a mulher tá com um bumbum caído. Então, vou fazer uma carta aqui de divórcio, toma aí a carta, pode procurar outro, acabou, não quero mais você. Então, era feita essa carta para que desse a garantia para a mulher, para ela casar novamente. Ok? Vamos continuar aqui, porque tem muita coisa para a gente estar explicando aqui, tá bom?
para já já a gente tentar, vamos ver se Deuteronômio aqui casa com o que Cristo falou e Paulo falou. Vamos lá. Aí versículo 2. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, presta atenção, com outro homem, versículo 3. E este também a desprezar, desprezo, presta atenção. Desprezo não tem nada a ver com traição. Desprezo é repudiar, não quer mais a mulher, né? Desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, preste atenção aqui, olha que coisa interessante. Vou ler novamente o versículo 3. E este também desprezar lhe fizer carta de repúdio, e lá der na sua mão, e a despedir da sua casa. Ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, versículo 4. Então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, assim não fará pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Aí vamos lá. A carta de Deuteronômio aqui, a qual Moisés está explicando, é o seguinte. O camarada casa com a mulher, usou e abusou, não quer mais, agora eu vou dar carta de divórcio, né, para ela casar com outro. Aí aquela mulher pega e vai e casa com outro cara, tá com aquela carta. Quando ela casa e aquele cara, o segundo cara que ela está casado, aí o cara pega e morre. Ela não vai poder mais voltar para o primeiro marido. Veja que há uma certa organização e uma certa ordenança. O texto, presta atenção, o texto, ele não fala, pronto, ele morreu aqui. O texto já não mostra se a mulher poderia casar com um terceiro camarada, com outro cara. O texto não fala isso, de fato ele não fala, certo? Mas o texto ele está explicando apenas que ela não poderia voltar para o primeiro marido que dispensou ela. Apenas o texto está falando. Então, podemos deduzir que não, que fique claro, podemos deduzir, não que o texto está falando, podemos deduzir que essa mulher poderia casar com outro cara. Mas só que para ela casar com outro cara, ela teria que estar com a carta de divórcio se fosse questão de desprezada, né? Então, o desprezo é que daria o direito de carta de divórcio. Só que estamos falando de morrer, no segundo caso, o cara morreu. Então, automaticamente, irmão, se o cara morreu, ela já estava livre para casar. Só que apenas um errozinho aqui, entre aspas, no próprio texto aqui, fala do desprezo do cara que estava morto, né? O cara desprezou a mulher, mas ele estava morto, bem dizer. E ela poder voltar para outro cara. Então, a gente vê uma certa confusãozinha no texto, mas é só para a gente compreender. Na verdade, analisando bem, se o cara desprezasse ela, e quando ele desprezou a mulher, não queria mais relacionamento com ela. Aí, de repente, aquele cara morreu e não deu tempo dele dar a carta de divórcio para ela. Na verdade, pela compreensão, pela lógica, a mulher já estava livre. Porque todos aqueles que morriam, né, como vai dizer Paulo lá em Coríntios, a mulher só está ligada ao marido enquanto ele estiver vivo. Depois que ele morrer, ela está livre para casar com quem ela quiser. Tá bom? Então, vamos lá. Veja que essa regra, vamos tentar agora jogar para aquilo que Cristo falou e para o que Paulo falou. A regra aqui da carta de divórcio, ela dava a vazão para que o camarada viesse casar novamente com outra mulher. Ele dava somente a carta de divórcio e a camarada poderia casar com outro e o cara também poderia casar com outro, né? Interessante, interessante. Veja que na lei aqui, pela carta de separação, de repúdio, os dois poderiam casar, não somente o cara, mas ela podia casar. Só que vamos lá, agora vamos pegar essa regra do Antigo Testamento e vamos jogar lá para o que Cristo falou. Cristo concordou com a carta de divórcio? Não concordou com a carta de divórcio, irmãos. É tanto que em Mateus capítulo 19,
para você que perdeu a nossa live agora há pouco pelo YouTube, vá lá, né, por favor. Você vai ver que Jesus, ele falou que no início, quando Deus fez macho e fêmea, foi para viver eternamente junto ao outro. E o homem, por sua vez, o homem de uma forma geral, não poderia separar aquilo que Deus uniu. Então veja que Jesus Cristo, falando daquilo que o Eterno tinha concordado, né, vamos dizer lá no início, não separe o homem aquilo que ele uniu. Então veja que jamais nessa vida, tanto Jesus como o próprio Paulo vão concordar com a separação. Já Paulo, lá no capítulo 7, ele vai dizer o quê? Quer se separar? Beleza, se separa, porque vocês não são obrigados a viver em pé de guerra. Agora se separou, não pode casar mais. Acabou-se. Então veja que nem Jesus e nem Paulo concordam com a carta de divórcio de acordo com a lei da Torá, com a lei da época de Moisés, ou com a lei de Moisés. Porque quem fez essa carta de divórcio, irmão, foi Moisés, que fique bem claro, certo? Quem confirma isso é o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 19, tá bom? Então, moral da história, que aqui foi coisa rápida essa live aqui, tá bom? Foi só para a gente explicar aqui, no caso, aqui a carta de divórcio. Vamos falar outras coisas ainda importantes aqui ainda nessa live a respeito da carta de divórcio, tá bom? Então veja que Jesus, nem Paulo e nem o outro discípulo, se você for achar aí, concernente ao assunto de casamento, eles vão concordar com essa carta de divórcio que existia na lei. Porque a carta de divórcio, ela dava direito tanto à mulher que foi repudiada para casar, como o que repudiou poderia casar. Só que Jesus, ele fala o que em Mateus capítulo 19, ele vai falar, a única possibilidade da mulher casar com outra é em questão de traição. E Paulo também reforça isso. Veja que Paulo, ele fala lá, em 1 Coríntios capítulo 7, ele vai falar que a única possibilidade da mulher casar novamente é a questão de traição. Outra coisa, irmão, não pode separar para casar com outro. Pode até se separar, mas casar novamente não pode, ou seja, tem que ficar sem casar. Tá vendo? Então veja que em momento algum Jesus concordou e nem Paulo, mas vamos ficar em Jesus, que é o principal, que é o nosso mestre. Então Jesus Cristo nunca concordou com a carta de divórcio. E olha que os fariseus lá no capítulo 19 de Mateus, eles estavam tentando testar Jesus. Aí quando Jesus deu toda aquela explicativa, aí os discípulos disseram o quê? Se essa for a condição do homem concernente à mulher em casamento, então é bom que nem case. Tá vendo? Aí Jesus Cristo fala o quê? Já lá no versículo 10, 11 por ali, ele fala o quê? Muitos não vão aceitar essa palavra. Sabe por que não vão aceitar? Porque não é misto aceitar. É só alguns que vão aceitar. Então fica naquela questão. O camarada já está querendo se separar mesmo da mulher, aí vai dar vazão à carta de divórcio, aí vai querer usar, como já vi muitos pastores usar, irmão, tem a carta de divórcio, se existe a carta de divórcio é porque dá para a gente separar. Mas a questão é, certo que a Bíblia está mostrando a carta de divórcio, mas você tem que observar, Jesus concordou? A igreja de Cristo concordou com a separação para poder casar de novo? Tem que ver isso daí. Então não é porque a Bíblia está mostrando algo, né? Por exemplo, na época da lei que eu vou concordar, porque nem tudo, irmão, na época da lei é para a gente aplicar para a igreja, viu? Porque se eu for aplicar isso aqui também, eu vou ter que aplicar a guarda do sábado, para quem não guarda o sábado, porque está na lei, está lá. Melhor dizendo, está nos 10 mandamentos, entendeu? Mas olha, quem é Assembleia não quer guardar o sábado, mas está lá. Interessante, você quer se separar, mas não quer guardar o sábado. Né? Não fica meio injusto da parte da pessoa? Então pronto. Então, o fato é que a carta de divórcio, Jesus nunca concordou. O próprio eterno Deus, ele nunca concordou e jamais vai concordar com a carta de divórcio. A única possibilidade da pessoa casar novamente, irmão, é questão de traição ou questão de morte natural, viuvez, né? A pessoa ficar viúvo, né? Aí poderá então aí casar novamente, certo? Casar novamente. Tá bom? Então, irmãos, aqui era somente para esclarecer aqui a carta, né, de divórcio que está contida aqui em Deuteronômio capítulo 24. Eu li até, acho que por volta do versículo 5. Se os irmãos quiserem ler todo o livro, ele fala de muito assunto importante, viu? Outros assuntos importantes concernente a relações entre solteiros, entre viúvos e tal. Então, você que gostou aqui da leitura de Deuteronômio, você pode continuar lendo aí o capítulo 24, tá bom? Agora eu quero deixar aqui, aproveitando aqui vocês, eu quero deixar aqui que agora quando for
creio que amanhã ou depois, não sei, creio que amanhã, quando nós formos aí, no caso, da nossa live no nosso canal do YouTube, estaremos falando a respeito ainda do assunto do casamento à luz da palavra. Estaremos falando agora a respeito da relação sexual. Aí é um assunto bastante polêmico, tabu, né? Seria muito bom que os irmãos viessem a participar dessa live amanhã no nosso canal do YouTube para você aprender e ver se realmente a Bíblia ela fala alguma coisa a respeito desse assunto, a respeito de relação sexual. Né? Será que ela fala? Será que ela apoia, sim ou não? O que ela vai falar a respeito disso daí? Tá bom? Que os irmãos possam aí, em nome de Jesus, nos acompanhar para que você possa aprender, irmãos, tudo à luz da palavra de Deus. Tudo que vai ser falado amanhã a respeito da relação sexual no casamento, de uma forma bem geral, tudo vai ser pautado na palavra de Deus. Porque é o seguinte, é preciso a gente esclarecer o significado de palavras, né, para que nós possamos adentrar a esse assunto. Então, eu posso dizer que vai se fazer necessário, primeiramente, a gente dar uma explicativa, tentar trazer à luz da semântica do português mesmo, no nosso dicionário, o significado de palavra. Por exemplo, palavra de adultério, a palavra prostituição, né, mácula. Vamos analisar de acordo com o dicionário o que é mácula, né? O que significa mácula? Como diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4, que diz que o matrimônio tem que ser sem mácula. Então, o que é mácula, né, na etimologia da palavra? Então, vamos estar aprendendo, falando sobre isso daí na nossa live amanhã, né, ali no nosso canal do YouTube, tá bom? Você que ainda não faz parte, naquela questão não se inscreveu, né, se inscreva para você participar desses assuntos, tá bom? Eu vou estar enviando também um link do nosso canal para que os irmãos venham participar, tá bom? Claro que não é obrigado os irmãos a se inscrever no nosso canal. Nosso intuito não é isso, claro que não. O nosso intuito, na verdade, irmãos, é trazer o esclarecimento da palavra do Eterno. Mas, se os irmãos quiserem se inscrever no nosso canal, amém, amém, claro que amém. Né? Nós agradecemos muito. Mas que fique claro que nosso objetivo é esclarecer tudo aquilo que está na palavra do Eterno, tá bom? Então, mais eu agradeço a oportunidade, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, né? E que possamos sempre, irmãos, estar na defesa do Evangelho, né? Sempre, em nome de Jesus, tá bom? Boa tarde para todos, Shalom Adonai.